A CPI da pandemia ouviu hoje a advogada Bruna Morato, que representa um grupo de médicos que apresentaram denúncias contra a Prevent Senior. Ela afirmou que a empresa fez tratamentos sem eficácia em pacientes sem que eles soubessem dos riscos para conter despesas. A advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior, apresentou denúncias à CPI da pandemia sobre a entrega indiscriminada de kits Covid pela operadora de saúde. Ela afirmou que representa um grupo de profissionais que foram ameaçados e coagidos pela empresa por não concordar com a política de tratamento contra a Covid-19. Ela disse que a empresa não tinha leitos de UTI suficientes para o tratamento de pacientes com coronavírus e usava medicamentos sem eficácia como estratégia para economizar nos custos de internação. Afirmou ainda que os kits de remédios eram elaborados pela Prevent Senior e os médicos não tinham autonomia. Mesmo quando os profissionais tentavam alterar a receita, retirando algum dos itens, o paciente recebia o kit completo. Que essa receita ela vinha pronta e ela era encaminhada aos pacientes por motoboy com a medicação. Tá, então quem emitiu a prescrição em massa foi o Dr. Rafael. Sim, mas essa determinação, ela vinha da diretoria executiva. Perfeito. Então, Vossa Excelência confirma que as receitas médicas do kit foram padronizadas e utilizadas para todos os pacientes de forma indiscriminada. Sim, conforme os relatos médicos, sim, e dos pacientes também. A advogada afirmou ainda que havia internação de pacientes com Covid em unidades de pacientes sem Covid e que acompanhantes recusaram a fazer testes PCR e transitavam livremente pelos hospitais da rede, que os pacientes que utilizavam os kits não passavam por exames preliminares e que a ação da empresa teve o intuito de levantar dados para endossar a estratégia do governo federal contra o lockdown. A Prevent Senior vinha sofrendo críticas muito duras do Ministério da Saúde e por conta dessas críticas ela tinha tentado uma aproximação com o Ministério da Saúde. Como não deu certo, já existia um grupo de assessores médicos próximos ao governo que tinham informações até então científicas muito próximas aos interesses do Ministério da Economia, que era com relação ao país não precisar aderir ao lockdown. Segundo as informações que eu tive, a Prevent Senior ela entra para corroborar com essa possibilidade, ou seja, a possibilidade das pessoas se exporem mais ao vírus, cientes de que existe uma possível cura ou um possível tratamento que reduziria a letalidade. Então, elas teriam mais coragem. Era a expressão que eu ouvi dos médicos, que aquilo seria uma pílula de esperança. A Prevent Senior, então, ia chancelar a defesa negacionista do governo federal. Exatamente, senadora. As informações que eu tive são essas, de que ela iria validar, chancelar aquelas informações que haviam sido propagadas, fornecendo dados contundentes com a possibilidade de tratamento ou cura da Covid-19. Os senadores apresentaram vídeos e áudios de familiares de pacientes internados na Prevent Senior, entregues à CPI da pandemia, que apoiam as denúncias feitas pela advogada. Essas famílias foram enganadas. Não estamos de acordo. A família se reuniu, conversou e assim, toda intervenção que minimamente puder ser feita e que tem alguma chance dele ficar, nós vamos aceitar. Não, eu coloco isso em ponto alto. A gente não quer abrir mão de... Marina, tá? Não quer abrir mão de diálise, não quer abrir mão de antibiótico, não quer abrir mão de reanimar. Tudo, né? Tudo que for possível fazer, a família quer que faça. O senador Marcos Duval questionou o fato da advogada representar um grupo de 12 médicos, enquanto a rede tem cerca de 5.000 profissionais credenciados ativos. Fazendo um cálculo rápido, isso representa, esses 12 médicos, 0,25%. Eu acho que é uma porcentagem muito pequena para a gente achar que a exceção é a regra, porque não é possível que 5.000 médicos estariam em silêncio, compactuando com tudo isso que está sendo dito. Eu acho que a gente precisa ter muito ponderamento, porque a gente tem uma questão da saúde, de vidas, parece mais uma teoria da conspiração. Nesta terça-feira, os senadores aprovaram um requerimento para que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apurem a atuação do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos de Medicina do Estado de São Paulo e aqui do Distrito Federal sobre as denúncias que envolvem a Prevent Senior. Nesta quarta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o empresário Luciano Hang.
Segundo Bruna Morato, a mãe do empresário fez tratamento precoce e morreu em um dos hospitais da rede Prevent Senior em decorrência da Covid-19, o que teria sido ocultado do atestado de óbito. O senador Marcos Rogério criticou a convocação do empresário. Por que o Luciano Hang vem na CPI? É porque tentou vender respiradores, recebeu antecipado e não entregou? Não, é porque ele é amigo do Bolsonaro. Esse é o critério para vir à CPI? Porque desde o começo eu estou tentando fazer a CPI investigar com profundidade o que aconteceu com os bilhões de reais destinados aos estados e municípios. Isso eles não querem investigar. Em nota, a Prevent Senior negou as acusações, abre aspas, mentirosas, fecha aspas, levadas anonimamente à CPI da pandemia. Afirmou que o depoimento de Bruna Morato é baseado em mensagens truncadas ou editadas e serão desmontadas ao longo da investigação. A nota afirma ainda que não teve acesso aos autos da CPI para fazer ampla defesa, que aplicou cerca de 500 mil testes, constatou o contágio de 56 mil pacientes e que a quantidade de mortes foi de 7%. Reiterou ainda que respeita a autonomia dos médicos e nunca demitiu profissionais por suas convicções técnicas. A reportagem também procurou a assessoria de comunicação do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, citados pela advogada Bruna Morato, mas não tivemos resposta.